Olá, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo, eu estou fazendo essa aula no contexto aí da pandemia, né? Então, estou fazendo um conteúdo para ser apresentado à distância e quando a gente estiver presencialmente, a gente discute isso melhor, né? Então, a aula de hoje vai ser sobre toracocentese, né? Na verdade, o título é Derrames Pleurais e Toracocentese, mas eu vou falar só sobre toracocentese. Bom, primeiro, para a gente analisar um pouquinho do nome do procedimento, sempre que a gente ouvir o termo centese, isso vai significar introdução da agulha em alguma cavidade, né? Geralmente cavidade pericárdica, cavidade pleural ou cavidade peritoneal, né? Então, centese quer dizer isso. E tóraco quer dizer no tórax, né? Ou seja, então isso é a introdução de uma agulha no tórax do paciente com algum objetivo aí, geralmente diagnóstico ou terapêutico. E é sobre isso que eu vou falar agora na aula. Bom, então uma breve revisão anatômica do espaço pleural, que é a região que nos interessa, né? Então a gente está vendo nessa imagem aí do livro do Netter, né? Uma dissecação do tórax desse paciente em camadas. Então a gente teve dissecado subcutâneo, tecido muscular, o gradil costal foi dissecado, e aí a gente começa a observar a estrutura pleuropulmonar. Então do lado de fora aqui, a gente está vendo essa membrana fibrosa que está demonstrada aqui, que é a chamada pleura parietal. Então, essa é a pleura parietal. Por que ela é parietal? Porque ela fica mais próxima da parede do tórax, né, do gradil costal. E profundamente a ela, a gente está vendo aqui o que seria o pulmão, mas aí o Netter nenhum livro, na verdade, consegue representar isso bem, mas junto ao parênquima pulmonar está colado nele ali a pleura visceral, tá? Então a pleura visceral ela é uma películazinha meio translúcida aí que fica revestindo o pulmão. Então se a gente conseguisse colocar os dedos aqui logo abaixo dessa membrana aqui, né, entre essa membrana e o pulmão, a gente estaria colocando a mão ali dentro do espaço pleural do nosso paciente, beleza? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Professor, não entendi nada, não lembro disso. Então, olha para essa imagem. Esse é um desenho esquemático aí da parede torácica, da transição ali do parênquima para a parede. Então, a gente está vendo aqui, ó, a caixa torácica do lado de fora, o gradil costal, né? E do lado de dentro aqui o parênquima pulmonar. A gente está vendo essa linhazinha azul que está junto ao gradil costal e essa é a pleura parietal. Do lado de dentro a gente está vendo uma linhazinha rosa que seria a pleura visceral, colada no parênquima pulmonar. E o espaço entre os dois é o espaço pleural, beleza? Importante entender isso aqui porque o espaço pleural é o local onde a gente objetiva fazer a toracocentese, né? É ali que você quer fazer o seu procedimento. É importante lembrar um pouquinho da anatomia radiológica do tórax, né? Então, o que a gente está vendo? Isso aqui é um raio-x de tórax normal. A gente está vendo aqui os campos pulmonares, né? Nessa incidência que é chamada incidência em PA, né? Então, o pulmão ele é escuro, né? Ele é pretinho, ele é hipertransparente, né? Que seria o termo técnico. É importante ressaltar que ele tem essas reentrâncias aqui, né? Essas reentrâncias, chamadas de recessos costo, né? De costelas diafragmáticos, o diafragma que está aqui embaixo. Recesso costo diafragmático. Existem dois laterais e existe esse posterior aqui que a gente está vendo na incidência em perfil, né? Então, recesso costo diafragmático. Bom, qual que é a importância da gente reconhecer isso? Né? Primeiro que a gente vai lançar muita mão de exames de imagem para fazer a toracocentese, a gente precisa de exame de imagem para isso, muitas vezes, né?
E é interessante a gente ficar atento porque algumas patologias pleurais acometem principalmente esses recessos, né? Eles vão ser a primeira região ali do espaço pleural que vai estar adoecida. Então, o que a gente vai falar basicamente aí, né? O espaço pleural, ele pode estar preenchido basicamente assim de duas coisas, né? Ele pode ter um preenchimento líquido e um preenchimento de ar. Quando você tiver líquido no espaço pleural, esse líquido ele vai tender a escorrer para baixo por uma ação gravitacional. E a partir disso, a gente vai ter a formação dos derrames pleurais. Então, os derrames pleurais, eles ficam mais situados na base pulmonar do paciente. E interessante saber isso, porque quando a gente for fazer uma toracocentese devido a um derrame pleural, a gente vai buscar fazer essa toracocentese na base do pulmão. Enquanto o derrame, o pneumotórax, né, que seria a presença de ar na cavidade pleural, devido a uma diferença de densidade com o parênquima pulmonar, ele vai tender a se acumular mais nas regiões superiores do tórax do seu paciente. E por isso, vai ser aqui que a gente vai dar preferência como sítio anatômico para fazer uma toracocentese, quando você quiser tratar aí o pneumotórax. Bom, e aí cabe então uma lembrança do que é um derrame pleural, o que é um pneumotórax, né? Então, o derrame pleural, ele está representado aí nessa imagem. O conceito de derrame pleural é líquido na cavidade pleural. Líquido depositado entre a pleura parietal e a pleura visceral. Isso é derrame pleural. Quais são as principais causas aí do derrame pleural, né? A gente divide elas, né, as causas do derrame pleural, em exudativas e transsudativas. O que é um derrame pleural exudativo? É aquele derrame pleural cujo o líquido pleural ele tem características de um exudato, que é um líquido rico em proteínas, né? Isso quer dizer que o líquido que está ali ele veio de um processo exudativo. E a gente sabe lá da fisiopatologia que os exudatos eles surgem em contexto de doença inflamatória. Então, quando você tem algum processo inflamatório da pleura, inflamação todo mundo lembra, né? Gera aumento da permeabilidade vascular, extravasamento de líquido, edema, etc., né? Esse líquido que vai ser extravasado no processo inflamatório vai formar um derrame exudativo. Enquanto os derrames transsudativos são aqueles derrames que são pobres em proteína, né? Então, por algum motivo, o seu paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço e perdendo esse líquido de forma hipoproteica, geralmente não relacionado a um processo inflamatório local ali. E isso vai ser um derrame transudativo. E como que a gente diferencia esses dois? A gente diferencia basicamente por dois critérios, né? Os chamados critérios de Light, que são basicamente esses três aí, a relação entre a proteína pleural e a proteína sérica maior do que 0,5, a relação LDH pleural sobre LDH sérico maior do que 0,6, a relação e um valor do LDH pleural maior do que 2/3 o limite superior da normalidade do sangue, da normalidade sérica. Se o paciente preencher algum desses três critérios, a gente vai considerar que esse paciente tem um derrame exudativo, beleza? E o outro critério que a gente pode utilizar é o chamado gradiente de albumina, né? Que é basicamente a albumina sérica menos a albumina pleural maior do que 1,2. Se isso acontecer, a gente vai falar que esse paciente tem um derrame transudativo. Qual que é o meu objetivo em falar isso aqui para vocês, né? Por que eu estou mencionando esses critérios? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente vai precisar de dosar a proteína no líquido pleural. A gente vai precisar de dosar o LDH no líquido pleural do paciente. Então, a gente, com muita frequência, precisa retirar esse líquido pleural. Com muita frequência, isso é necessário, né? Portanto, a toracocentese tem aí o seu uso bem determinado. Olha lá, só alguns exemplos de derrames exudativos, né? Derrames devido à infecção da pleura por um vírus, né? Então, uma pleurite viral, tuberculose pleural, pneumonia
gerando um processo inflamatório pleural, colagenose, neoplasia, TEP. Então, tudo isso pode causar derrame exudativo. E exemplos aí de derrames transsudativos, né? Então, insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, quando o paciente está muito congesto, os vasos sanguíneos dele estão com muito sangue, com aumento da pressão hidrostática, né? A pressão dentro do vaso está muito grande, então esse vaso está perdendo líquido para o terceiro espaço e perdendo líquido sem proteínas, né? Então, gerando aí transudato. Síndrome nefrótica, que é uma síndrome renal perdedora de proteínas, então esse paciente vai perder proteína progressivamente e por isso ele perde muito da chamada pressão oncótica, né, que é a pressão que retém o líquido dentro dos vasos sanguíneos. E cirrose hepática, que, enfim, você vai ter uma insuficiência hepática, o fígado é o principal produtor de albumina, se você não tem albumina, você não tem pressão oncótica, e se não tem pressão oncótica, você não consegue reter o líquido dentro do vaso sanguíneo, né? Se eu estou falando grego aqui para quem está vendo essa aula sobre pressão hidrostática, pressão oncótica, preciso de dar uma revisada aí na fisiopatologia da formação dos edemas, beleza, pessoal? Muito bem, e qual que é o quadro clínico em geral do derrame pleural, né? O paciente costuma ter uma dor pleurítica que melhora ali dentro de geralmente poucas horas ou poucos dias e depois vai ser seguido de uma dispneia, uma tosse seca associada e ele vai ter os sintomas da doença de base, né? Então ele vai ter os sintomas do que está provocando o derrame pleural no paciente, né? Se for, por exemplo, então, a tuberculose, ele vai ter febre, vespertina, vai ter perda de peso, etc. Como que a gente identifica o derrame pleural no exame físico? Na inspeção, se ele for muito grande, ele pode gerar assimetria entre os dois hemitóraces, esse é o jeito certo de falar, hemitóraces, né? A gente vai observar uma expansibilidade reduzida do lado do derrame pleural, a gente pode ver tiragem intercostal local ali também. Na palpação, frêmito tóraco vocal abolido, expansibilidade reduzida daquele lado. Na percussão, maciçez, né? Então, é o local onde deveria ter ar, tem líquido, então a percussão vai ficar maciça. E na ausculta, sons respiratórios abolidos. A gente pode pegar um atrito pleural nas fases iniciais do derrame pleural e a gente pode perceber a egofonia, né? Que é um achado da ausculta da voz do paciente, né? Você coloca o estetoscópio, pede para o paciente falar 33 e a voz dele vai assumir um timbre metálico. Olha lá, esse é um raio-x de um paciente com derrame pleural, né? Então, qual que é a característica radiológica do derrame pleural? O derrame pleural surge como uma imagem hipotransparente, né? Ou seja, uma imagem branca, bem homogênea, conforme a gente está vendo nessa imagem, e ela costuma assumir aqui um formato ascendente, né? O derrame pleural ele vai escalar a parede do tórax, formando uma parábola, que a gente chama de parábola de Damoiseau, né? Eu fui no Google Tradutor para ver a pronúncia dessa palavra, porque ela escreve de um jeito bem estranho, né? É Damoiseau, né? Que é o nome francês lá, tá? Então, parábola de Damoiseau. Se você viu isso aqui, você está vendo um derrame pleural. Olha lá, mais uma imagem com uma parábola de Damoiseau. A gente vê que esse derrame pleural não é tão lisinho igual o outro que a gente estava que eu acabei de demonstrar. Então, esse paciente possivelmente tem uma doença de base aqui nesse pulmão causando esse derrame pleural. Aqui uma tomografia de tórax mostrando o derrame pleural bilateral nesse paciente aí. Bom, e o pneumotórax, né? O que é o pneumotórax? É basicamente a mesma coisa, só que em vez de líquido nós temos ar, né? Então, o pneumotórax está representado aí, está definido em imagem, nisso que vocês estão enxergando aí na sua tela, né? Então, você preenche o espaço pleural com ar, com isso o pulmão fica, ele recolhe pela característica elástica do pulmão, né?
e é isso aí que acontece no pneumotórax, é o que está acontecendo nessa imagem. Isso gera uma série de transtornos da dinâmica respiratória do paciente. Os principais sintomas do pneumotórax: dor torácica súbita, dispneia, mastose seca, e surge aqui um enfisema subcutâneo, tá? Enfisema subcutâneo, ele é a presença de ar no tecido subcutâneo, e a impressão que dá é que quando você palpa a pele do paciente, parece que tem um monte de plástico bolha ali embaixo, né? Então, isso que é o enfisema subcutâneo. Tipos de pneumotórax, né? O que a gente tem que pensar aí, né? O que pode provocar um pneumotórax? Então, o primeiro tipo é o tipo traumático, né? Então, o paciente é um politraumatizado, teve lá um acidente automobilístico e dentre as lesões que ele teve uma lesão torácica que gerou uma ruptura de alguma das pleuras, né? Formando um pneumotórax traumático. E a gente tem o pneumotórax espontâneo, tá? Que ele pode acontecer do nada, espontaneamente. Então, eu vou bater 3 vezes aqui na madeira, aqui, né? Mas algum aluno que está assistindo essa aula está de boa, tranquilo, quando de repente tem um pneumotórax, né? Do nada. Pneumotórax espontâneo. O espontâneo a gente ainda divide ele em alguns subtipos, né? Existe o espontâneo primário, que o paciente não tem doença pulmonar nenhuma, mas ele nasce com algumas malformações ali na superfície pleural, chamadas de blebs, né? São pequenas bolhazinhas ali na periferia do pulmão, na verdade, né? Então, ele pode nascer com isso, não sabe que tem, até ter um pneumotórax, até alguma delas se romper e gerar um pneumotórax. E o pneumotórax secundário, né? Que é quando o paciente tem alguma doença que fragilize o parênquima pulmonar do paciente ou que fragilize a pleura do paciente. E aí um dos exemplos que eu acho interessante mencionar é o chamado pneumotórax catamenial, né? O que é o pneumotórax catamenial? É o pneumotórax que surge devido à endometriose. Então, a endometriose é uma doença exclusivamente das mulheres, né? Em que as mulheres têm tecido endometrial fora da porção interna uterina, né? A endometriose, ela geralmente acontece ali na pelve da paciente, ela costuma ficar restrita ali à pelve, né? Nos ovários, às vezes até endometriose em cima de alguma alça intestinal, em cima do cólon, mas às vezes a endometriose ela pode acontecer à distância, né? Às vezes essa mulher ela pode ter tecido endometrial semeado à distância. E um dos locais que isso pode acontecer é na pleura, né? Assim, por um baita azar, né? Na verdade, dessa pessoa. E aí, se ela tem tecido endometrial na pleura, ela começa a ter pneumotórax de repetição durante o período menstrual, né? Portanto, isso seria aí o pneumotórax catamenial, né? Então, enfim, né? As mulheres aí que já sofrem com uma cólica menstrual, né? Isso não é para causar desespero, né? Mas espero que nunca aconteça isso. Mas pode acontecer de algum dia vocês sofrerem com pneumotórax catamenial, né? Olha que coisa terrível, né? Então, enfim, é uma condição muito rara, né? Mas ela existe. E eu sou pneumologista, né? Eu já vi algumas vezes pacientes com pneumotórax catamenial. Como que a gente identifica no exame físico esse pneumotórax? Na inspeção, a gente pode ver a simetria torácica, expansibilidade reduzida, tiragem intercostal no local do pneumotórax. Na palpação, o freio tóraco-local abolido, expansibilidade reduzida, até aqui muito parecido com o exame físico do derrame pleural. O que vai mudar vai ser principalmente na percussão, né? Então, quando você percutir o tórax desse paciente, ele pode ter ali um timpanismo naquela localização, né? Lembrando que a percussão normal gera o chamado som claro pulmonar, né? Então, você percute ali, você vai perceber timpanismo. E na ausculta, sons respiratórios reduzidos ou abolidos naquela região. Olha lá, esse é um raio-x com um pneumotórax. Então, o que a gente está vendo? Do lado de cá, a gente houve alguma ruptura aí
de alguma das pleuras, parietal ou visceral, entrou ar no espaço pleural, e aí esse pulmão aqui se descolou da parede torácica, né? Então, ele estava na parede torácica, ele descolou e recolheu. É o que a gente está vendo aqui, que está acontecendo. O problema do pneumotórax é que às vezes começa a entrar tanto ar aqui, mas tanto ar, que o pneumotórax empurra o mediastino para o lado contralateral, né? Desculpa. Então entrou tanto ar aqui, né, que ele empurrou o mediastino para o outro lado. Era para o coração estar do lado de cá, né? Ele empurrou o mediastino para o outro lado. E a gente vai chamar isso de pneumotórax hipertensivo, tá? O pneumotórax hipertensivo, então, é aquele que o pneumotórax está distorcendo as estruturas mediastinais. É uma emergência muito grande, viu, pessoal? Porque isso aqui pode chegar a um ponto até de torcer o mediastino do paciente, né? O paciente vira a óbito, né? Ele pode ter um choque aí progressivo e virar óbito, beleza? Então, se a gente identificou essa situação, a gente tem que fazer um tratamento urgente. Então, essa é uma introdução longa, né? Mas aqui a gente precisa que vocês entendam bem as doenças que a gente está lidando. E uma vez que vocês entendem isso, o que a gente vai falar aqui? Das indicações da toracocentese. Quando que a gente vai indicar, quando que a gente vai fazer a toracocentese? Então, a primeira indicação seria diagnóstica, né? Quando você estiver precisando de um auxílio diagnóstico aí, em alguma dessas patologias pleurais. E aí, notoriamente, a gente vai utilizar a toracocentese para diagnóstico dos derrames pleurais. Ela não tem utilidade diagnóstica para o pneumotórax, ela só serve para diagnosticar derrame pleural. E um ponto importante, assim, quando que a gente sabe que a gente tem que fazer uma toracocentese para um derrame pleural? É sempre que a gente precisa fazer? Não, não é sempre. É quando o derrame pleural for grande o suficiente para ser funcionável e quando ele não tem uma etiologia muito óbvia, né? Então, assim, o paciente tem um derrame pleural lá que você clinicamente não sabe por que ele tem. Você vai fazer a toracocentese. E aí, quando que a gente pode fazer a toracocentese? É quando o paciente tiver mais do que 1 centímetro de derrame pleural nessa incidência que a gente está vendo aqui, que é a chamada incidência de Laurel, ou então um raio-x de tórax em decúbito lateral com raios horizontais. Então, esse paciente tem um derrame pleural à direita, ele fez um decúbito lateral direito e foi batido um raio-x. Então, o derrame pleural que se acumularia na base do pulmão, ele escorreu aqui ao longo do tórax do paciente, né? Olha o lado de cima, ó. O que a gente está vendo? O pulmão coladinho nos arcos costais, né? A linha pretinha, ela juntou lá com os arcos costais. Enquanto aqui embaixo, a gente vê que a linha pulmonar, que é essa linha pretinha, ela não está colada lá no arco costal. Então, a gente forma uma coluna de derrame pleural aqui. Se essa coluna de derrame pleural for medida maior do que 1 centímetro, ou seja, se nessa incidência aqui você tiver mais do que 1 centímetro de derrame pleural, esse derrame pleural é funcionável. Tá? Você pode fazer ali a toracocentese nesse paciente. Pode e deve, né? Tem indicação. Então, essa é a indicação da toracocentese diagnóstica. E a gente pode fazer, então, a toracocentese terapêutica, né? Então, a toracocentese pode servir para você ajudar a tratar alguma doença. E aí, a gente vai fazer uma toracocentese descompressiva, quando a gente vai falando de uma toracocentese para um pneumotórax hipertensivo. E uma toracocentese de alívio, quando a gente vai falando de uma toracocentese para um derrame pleural extenso. Então, pneumotórax hipertensivo, você tem que fazer ali a toracocentese para tirar aquele ar que está matando o paciente. Você tem que descomprimir o tórax do paciente. E a toracocentese de alívio, quando o paciente tem um derrame pleural tão grande que o derrame pleural desse paciente está provocando uma dispneia limitante, né? Então, você coloca a agulha lá, você já aproveita para esvaziar o máximo possível para aliviar esse indivíduo. Quais são as contraindicações da toracocentese? Quando o paciente tem um líquido pleural escasso, né, menor do que 250 ml de forma estipulada, e como que a gente sabe isso? É quando o paciente tem um raio-x em Laurel menor do que 1 centímetro de coluna de líquido,
ou quando o ultrassom do tórax mostrar que a maior profundidade desse derrame pleural é menor do que 1 centímetro também. Então, nessas condições, a gente não deve fazer a toracocentese. Por que a gente não deve fazer? Porque você tem um grande risco de, na hora de introduzir a agulha, perfurar o pulmão do paciente. E aí você provoca um pneumotórax, né? Então, você pode inverter aí a situação. Só para constar, pessoal, que hoje em dia, sempre que possível, a gente tem que utilizar o ultrassom para qualquer procedimento invasivo, tá? Sempre, sempre, sempre que possível. É uma coisa que ainda está engatinhando no Brasil, né? Mas que tem os grandes centros têm feito aí com uma frequência maior, né? Olha lá, só para constar, isso aqui é um ultrassom em que a gente está vendo a pontinha do pulmão aqui, mergulhado nessas imagens escuras, aqui nessas imagens hipoecóicas, né? Que em conjunto são um derrame pleural. E outra contraindicação aí para a toracocentese é quando o paciente tem uma coagulopatia, né? Porque pode ser que ao introduzir a agulha, se você fizer um pequeno trauma, esse paciente pode sangrar para o espaço pleural absurdos, né? E aí, às vezes, você vai ter que fazer um procedimento para corrigir um sangramento no espaço pleural do seu paciente. Bom, qual que é a técnica, então, da toracocentese, né? Então, eu vou falar uma técnica para o derrame pleural e outra técnica para o pneumotórax. Para o derrame pleural, a gente vai precisar de alguns materiais. O kit que a gente vai utilizar é muito semelhante ao kit da sondagem vesical, tá? Então, vai ter um material certinho, né? Assim, ressalto aqui para vocês que é um procedimento estéreo, então a gente tem que fazer a técnica asséptica de paramentação, de antisepsia, etc. E importante ressaltar que aqui nós vamos utilizar alguns catéteres flexíveis de acesso venoso, né? Então a gente vai utilizar alguns gelcos aí para fazer o procedimento, preferencialmente gelcos mais calibrosos, né? Então, por exemplo, um gelco 14. E aqui está um exemplo de uma mesa preparada aí para uma toracocentese. A gente vê então uma agulha, um gelco 14 ligado aqui a uma seringa. A gente vê aqui 4 potinhos para a gente despejar o líquido pleural e mandar para o laboratório para análise, né? Enfim, tudo preparadinho aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um posicionamento adequado do paciente, né? Então, esse paciente ele vai ficar sentado numa cama, fletido sobre uma mesa. Então, essa vai ser a posição que o paciente vai ficar. O objetivo é que a gente introduza a agulha numa região onde o líquido pleural fique mais acumulado, né? Então, o paciente deve estar sentado para que esse líquido pleural se acumule numa região mais fácil de punção, tá? Eu já vi, infelizmente, acontecer alguns acidentes de punção porque o paciente não estava posicionado adequadamente, tá, pessoal? Isso é um erro muito grave. Isso aqui é básico para a toracocentese ser segura. Segunda questão que nós vamos fazer dentro do procedimento: programar o local da punção e fazer a antisepsia adequada. Então, qual que é o local ideal para você fazer a toracocentese, né? O local ideal são 2 espaços intercostais abaixo do limite superior do derrame pleural. E como que a gente sabe qual que é o limite superior do derrame pleural? Pela percussão do tórax, né? Então, você vai pegar onde que está a borda superior dele, 2 espaços intercostais abaixo, você faz a toracocentese ali, né? Sendo que a gente não deve fazer uma toracocentese abaixo do 9º espaço intercostal, tá, pessoal? Porque senão, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma toracocentese muito baixa e introduzir a agulha no abdômen do paciente, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, de não fazer essa toracocentese tão baixa. O local que a gente vai fazer é na linha escapular do paciente, tá? Que é uma linha que ela é análoga, assim, posteriormente à linha hemiclavicular, né? Tem gente que usa a própria linha hemiclavicular como referência, você mede ali a linha hemiclavicular e mira isso na região posterior do paciente. E tem gente que ainda usa como referência 2 centímetros abaixo
da ponta da escápula, tá? Então tem vários jeitos de você referenciar aí a sua punção do derrame pleural, da sua toracocentese derrame pleural. Muito bem. Então, você colocou lá os campos na paciente, né? Então já está tudo com a sua devida antisepsia. Aí você vai começar a fazer a anestesia do espaço pleural, do espaço intercostal do paciente. Então, a gente vai injetar de 5 a 10 ml de anestésico, vai fazer essa injeção em profundidades graduais, e a gente vai anestesiar o trajeto todo onde você vai introduzir a agulha. E aqui entra um ponto importante, e isso aqui é uma das coisas fundamentais que vocês têm que saber da toracocentese, tá, pessoal? Se você erra nisso que eu vou falar agora, você pode matar o seu paciente fazendo a toracocentese, ou causar uma lesão muito grave. Então, qual que é o ponto importante aqui? É onde você vai introduzir a agulha no tórax do seu paciente. Então, olha só, essa é uma imagem lá do livro do Grace de anatomia, né? Que a gente está vendo aqui, então, a anatomia do espaço intercostal, né? Então, olha só o que a gente está observando aqui. A gente tem uma costela superior e uma costela inferior, né? Entre as duas, o espaço intercostal. E logo abaixo da borda inferior da costela superior, a gente tem o feixe vasculonervoso intercostal. Então, presta atenção, o feixe vasculonervoso intercostal, ele passa na borda inferior da costela superior do espaço intercostal. Por que é importante saber essa relação anatômica? Porque quando a gente vai fazer a toracocentese, a gente tem que fugir desse feixe vasculonervoso. Então, a gente vai fazer a introdução da agulha aqui, ó, nessa região, tá? Pode ser que a gente tenha um feixe vasculonervoso menorzinho aqui, mas ele é menos problemático. Então, aonde que a gente vai introduzir a agulha? A gente vai introduzir a agulha na borda superior da costela inferior, tá? Esse é o ponto de introdução da agulha na toracocentese, beleza? A gente vai, e toda vez que a gente for introduzir alguma agulha no tórax do paciente, a gente vai introduzir nesse local, com essa referência anatômica. Olha lá, e é isso que está sendo demonstrado nessa imagem aqui, né? Então, a gente está vendo uma agulha sendo introduzida na borda superior da costela inferior, no espaço intercostal, fugindo aqui do feixe vasculonervoso intercostal. E depois que você introduziu lá, ou quando você atingir o líquido pleural, você vai perceber que o líquido pleural vai voltar aqui, né? E a sua toracocentese está praticamente realizada. Caso essa toracocentese tenha o objetivo de alívio, né? Caso você queira esvaziar o tórax do paciente o máximo possível, o que a gente vai fazer é colocar aqui um equipo, ligando esse equipo num frasco coletor para deixar ali o tórax do paciente esvaziando, tá? Para você retirar aí o máximo de líquido possível desse paciente. Beleza, pessoal? Então, é assim que se procede a toracocentese diagnóstica e de alívio, né? A única diferença na drenagem de alívio é essa aqui, essa introdução desse equipo. Última etapa, curativo e fim da toracocentese para o derrame pleural, né? Um ponto importante, quando que a gente interrompe a toracocentese? Você está lá tirando o líquido do paciente. Quando que você sabe que você vai parar de fazer essa toracocentese? Além de, óbvio, quando não tiver mais saindo nada, né? Então, quando que a gente vai interromper essa toracocentese? Quando esse paciente estiver tendo uma dor refratária, uma dor torácica refratária, quando o pulmão está expandindo, o pulmão dói. Então, se ele estiver doendo demais, a gente vai interromper. Se o paciente estiver tendo uma dor que não está melhorando espontaneamente, não está melhorando com medicação, a gente vai interromper. Quando esse paciente tiver hipotensão, né? Então, você está retirando líquido do paciente, então ele pode ficar hipotenso. Se isso acontecer, você vai ter que interromper a sua toracocentese. E quando a gente tiver um término de uma drenagem
satisfatória. Então, a gente geralmente evita drenar mais do que 1,5 litro, tá? Porque se você drena muito mais do que isso, o paciente pode ter eventos adversos relacionados à toracocentese. Bom, aqui tem umas coisinhas aqui, né? Fica só de ilustração para vocês. Depois dá uma olhadinha nessa imagem, tira aí um print screen, deixa guardado aí no fundo do coração. Esses são os exames que a gente costuma pedir aí no líquido pleural, mas vocês não precisam guardar isso não, porque não é o objetivo da nossa disciplina. E quais são as complicações possíveis aí do derrame pleural, né? Da toracocentese? O que pode dar errado? Então, você pode ter sangramento se você lesionar ali alguma estrutura vascular. Você pode ter pneumotórax se você aprofundar demais a sua agulha. Você pode ter o chamado edema de reexpansão, né, que quando o pulmão ficou colapsado durante muito tempo, na hora que ele abrir, ele pode abrir fazendo edema, um edema de pulmão importante, né, gerando dispneia após a toracocentese, né, uma complicação meio chatinha. E você pode perfurar o baço ou o fígado do paciente durante a toracocentese, tá? Como que a gente evita isso? Fazendo uma punção acima do 9º espaço intercostal. E para finalizar a aula, a técnica da toracocentese para o pneumotórax. Então, lembrando aqui vocês, essa é uma toracocentese meramente terapêutica. A gente não tem objetivo diagnóstico. Então, primeiro, posicionamento do paciente. O paciente aqui, então, ele vai estar em decúbito, tá, pessoal? Diferente da toracocentese para o derrame pleural, né? Quando a toracocentese é por pneumotórax, o paciente tem que estar em decúbito. Qual é o local que a gente vai fazer a toracocentese para o pneumotórax? A gente vai fazer ela na linha hemiclavicular, beleza? Na linha hemiclavicular, no segundo espaço intercostal. Essa é a nossa referência anatômica, tá? E como que a gente acha o segundo espaço intercostal? A gente palpa o externo do paciente, a gente vai palpar aqui o ângulo external, né, que é um altinho que a gente tem aqui, é uma elevação que a gente tem aqui no externo. Esse é o ponto onde a segunda costela se articula, né? Então, nessa região, se você deslocar sua mão um pouquinho para o lado, você vai ver que a segunda costela se articula perfeitamente nessa região. Abaixo da segunda costela, a gente tem o segundo espaço intercostal. Então, é aqui que a gente vai fazer a toracocentese. Olha lá, e aí você introduz a agulha lá no tórax do seu paciente. Dependendo da técnica que você utilizar, você pode introduzir essa agulha acoplada a uma seringa com soro e você vai entrar aspirando. Na hora que você atingir lá o pneumotórax do seu paciente, né, na hora que você atingir o espaço pleural, vai encher de bolinha de ar dentro da sua seringa. E aí você sabe que você está no lugar certo. E, no fim das contas, ele fica desse jeito aí, né? Então, você vai deixar o gel ocular, você vai deixar o gel no segundo espaço intercostal do paciente, e com isso aí você pode salvar a vida do seu paciente, tá, pessoal? Isso é um procedimento transitório, né? A ideia é que aquele pneumotórax hipertensivo comece a ser esvaziado por esse catéter aqui, por esse gelco, até que você faça um procedimento definitivo, que é a drenagem torácica mesmo, que não é o objetivo dessa aula, tá, pessoal? O objetivo é só que vocês saibam fazer a toracocentese descompressiva, tá? Aí você pode perguntar assim, nossa, pessoal, mas fica um negócio meio paia assim mesmo, tipo assim, fica esse troço pendurado? Fica, é assim mesmo. Mas esse é um procedimento temporário, tá? Depois disso aí, a gente tem que fazer realmente a drenagem torácica do paciente. Beleza? Muito bem, é isso aí. Então, a gente, quando se encontrar pessoalmente, tira as dúvidas aí desse assunto. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.